A derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0 aqui em Curitiba não surpreende. Era um time reserva, desentrosado. Mas nós temos que fazer uma análise do que foi visto no Couto Pereira. É possível tirar coisas positivas, mas também tem alguns alertas negativos que precisam ser falados. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre esse 2-0 Red Bull Bragantino aqui no Couto Pereira, o Grêmio jogando em casa. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O tricolor acabou saindo derrotado aqui do estádio Couto Pereira pelo placar de 2-0 em um jogo onde estava claro o foco do Grêmio. O foco do Grêmio é a Copa Libertadores da América e o Renato preservou os seus titulares. Foi um time completamente reserva. Aquilo que a gente pode considerar, titular aqui, um cara importante, Vilha Sante, daqui a pouco para alguns o Carbajo, um cara que há muito tempo está fora do time, mas está em recuperação. Existiam alguns atrativos dentro dessa escalação reserva do Grêmio, tá? Porque além dos dois citados, tinha o Edenilson lá pelo lado direito, ganhando oportunidade. O Gustavo Martins, que tanto se fala, um zagueiro bastante promissor. Era um time que poderia competir, era um time que poderia ter feito mais. Mas o lado reserva, o desentrosamento, pesou. E pesou demais, em especial no primeiro tempo. Se a gente for parar para analisar o que o Grêmio produziu na primeira etapa, você vai perceber que o jogo começou a partir dos 20 minutos. O Grêmio foi amplamente dominado nos primeiros momentos da partida. O Red Bull Bragantino, quando chegou, abriu o placar numa falha do sistema defensivo, que é claramente a falta de entrosamento. Eu não vou entrar nessa de falta de ritmo de jogo, porque para mim isso não influenciou não, tá? A falta de entrosamento, sim. Há um erro individual ali do Nathan Felipe, que fez um bom jogo, é importante a gente dizer isso. Demorou para ele entrar, mas os primeiros momentos foram meio travados de fato, mas ele entrou, ele fez uma boa partida. Ele marca a distância, a bola vem para o centro da área, o Gustavo Martins também acaba marcando a distância. Os volantes não fecham o espaço, o Red Bull Bragantino muito cedo acabou abrindo o placar. Isso deu um conforto para o Red Bull e um nervosismo para o Grêmio, e eles souberam aproveitar. Eles tiveram oportunidades, tiveram tranquilidade, trocaram passes e o Grêmio meio que batendo cabeça. E é importante a gente dizer, e aí olhando para um lado bem negativo da análise individual, que alguns jogadores estão devendo e estão devendo faz tempo. Não é sobre enchente, paralisação ou qualquer coisa assim, tá? Vamos citar aqui o primeiro deles, Duqueiroz. Ele chega com o rótulo de ser um jogador inteligente taticamente, um cara batalhador, agregador, e o que a gente vê em campo não é isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Duqueiroz termina o primeiro tempo com muitos erros de passe, e poucas jogadas convertidas com sucesso. Tudo basicamente que o Duqueiroz tentou deu errado, jogando para frente. É verdade que o Renato coloca ele numa posição centralizada, quase que fazendo ali uma função de Franco Cristaldo, não como volante, um pouquinho mais adiantado, e não é a dele, mas ainda assim, tecnicamente foi muito mal. O Edenilson, recém-chegado, a gente tem que dar esse desconto pro Edenilson, jogando aberto pelo lado direito, não existiu, assim como o Duqueiroz. O Edenilson, eu até fui olhar os números dele ali no final do primeiro tempo, ele tinha 14 tentativas de passe e 7 erradas. Um número muito alto. O Edenilson foi mal, pouco participativo, se apresentou pouco para o jogo. Ele tem alguns envolvimentos importantes, mas ele não buscava o jogo, era o time que acabava buscando ele. Ruim, mal, precisa melhorar. Mas o Edenilson está chegando, tem aquela história, esse descontinho é preciso dar para o Edenilson, mesmo que ele e o Duqueiroz tenham sido os piores aqui em Curitiba. Falando de coisa boa, é importante olhar o Gustavo Nunes. O Gustavinho ele já tinha ido muito bem contra a equipe do The Strongest, é um jogador muito insinuante e tudo que o Grêmio tentou produzir de positivo nesse duelo contra o Red Bull Bragantino passa pelos pés do Gustavinho. Pelo Gustavinho e pelo Soteldo, que entrou no segundo tempo. Mas o Gustavinho foi o expoente desse time reserva. É um garoto de muito talento. E o Grêmio pode sim pensar numa titularidade. Pode sim projetar daqui a pouco ter o Gustavinho, porque é uma joia que é lapidada, que vem sendo lapidada e que tem dado um resultado extremamente interessante. Mesmo que hoje as suas jogadas não tenham convertido em nada para o placar, ele foi quase que um exército de homem só no primeiro tempo, do meio para frente. Lado positivo ainda, tá tentando ver coisas boas
nessa atuação de derrota para o Red Bull Bragantino. Quando o Renato muda e tira os dois piores de campo, né, o Edenilson e o Duqueiroz, o time vira outro. Soteldo, Cristaldo, esses caras agregam qualidade. O próprio Dodi, que entrou depois da vaga do Carbajo, que já estava bastante cansado. Carbajo cansado de se levar em consideração, é um cara que ficou muito tempo sem jogar por conta da luta que ele teve com o Pubis, a pubalgia que ele tratou. Então, assim, aconteceu o esperado, uma derrota, mas uma derrota que, para efeitos de campeonato brasileiro, ela estava mais ou menos no cálculo do Renato. O Renato colocou o time reserva aqui, ele sabia que a tendência de pontuar era baixa. Por quê? Porque o foco está na Libertadores e precisa estar. O Grêmio vai para um jogo de vida ou morte contra a equipe do Aspato na próxima terça-feira e fez uma aposta: desperdiçar pontos no Brasileirão para garantir uma vaga na Copa Libertadores da América, oitavas de final. Eu acho que vale, mas dava para ter feito mais. E esses alertas desses jogadores que não estão correspondendo, eles precisam entrar na cabeça do Renato. Alguns caras, não sei, eles começam a cair na hierarquia. O Duqueiroz não pode ganhar uma oportunidade antes do Ronald. O Ronald tem que estar na frente, né? O Edenilson, e aí, vai começar a jogar? É cedo, mas vai começar a jogar? Tem que apresentar, porque tem gente boa aparecendo. Tem o Gustavinho, que eu tenho falado, o Pavon é o titular da posição, daqui a pouco a coisa começa a ficar feia para o Edenilson, contratação que o Grêmio fez e apostou bastante. Então vamos se ligar em tudo isso e focar agora na Libertadores. Daqui a pouco eu volto aqui direto de Curitiba com os bastidores do vestiário do Grêmio. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.